gravando. Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta com mais um Papo Kasher. Lechaim, Lechaim. Hoje o nosso tema é: e aí, a alegria se constrói, Rabino Dani? Isso aqui é uma coisa aí a se considerar. Vamos ver o que o Rabino Dani vai falar pra gente sobre isso. Se constrói ou não. Sempre com agradecimentos a BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para que a gente faça a gravação do nosso Papo Kasher. Eu sou o Renato. Rabino Dani. E hoje a gente vai falar sobre alegria, Rabino Dani. Só coisas boas, ou nem tanto? Vamos ver como isso vai ser. Muito bom. Vamos nessa. Alegria, se constrói ou não se constrói, Rabino? Como funciona isso? Ai. A busca da alegria. Isso é uma questão, né? Uma questão que a gente tem que parar para poder entender o que é a alegria. A alegria é um estado de espírito. Quer dizer, a pessoa, ela nasce com tendência. Tem pessoas que nascem com tendência, que a gente abordou anteriormente nessas questões. Será que é um destino da pessoa ser mais feliz ou menos feliz? Felicidade está ao alcance de todo mundo? Quer dizer, boas perguntas. Então, só as perguntas é o seguinte: a busca da felicidade, existe buscar a felicidade? Né? Então, a questão, acho que ela foi muito bem colocada no título que a gente preparou, que a gente falou em construção. Né? Quando você pega na palavra construção, você sai do princípio que é um trabalho. As coisas não se constroem sozinho. Construção, o próprio nome já diz, é algo que precisa ser elaborado, precisa ser trabalhado. E a grande verdade é que a gente encontra isso escrito, por um lado, qual que é a nossa obrigação? A nossa obrigação, e vamos agora pegar um pouquinho na questão religiosa, quer dizer, questão de dever, obrigação. Existe um mandamento de ficar feliz. Por um lado, não consta um mandamento na Bíblia, no Pentateuco, nos 5 livros, não faz parte dos 248 preceitos ativos, positivos. Né? São 613 preceitos, 248 positivos, 365 não proibitivos. Né? E não consta lá, seja alegre. Existe sim na festa de Sukkot, que a gente está chegando, aliás, por isso que a gente está gravando também sobre isso, porque logo agora, esse fim de semana, nós estamos na festa de Sukkot, está chegando, que é a festa da alegria, que a Torá fala que você tem que se alegrar três vezes nessa festa. Então o conceito da alegria está bombando agora nessas semanas, por isso que a gente está abordando sobre esse assunto. Mas não tem assim um dever de todo dia você ficar alegre por um lado. Não está escrito no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés não está. Por outro lado, tem uma passagem que diz: olha, tem tudo isso que vai acontecer com você, castigos e não sei o que, maldições, as coisas ruins que podem acontecer, porque você não serviu Deus com alegria. Opa, quer dizer, aparentemente você poderia dizer que você não serviu Deus, mas não. O Hassidismo explica que não é que você não serviu Deus, você serviu, mas te faltou alegria. Que a falta de alegria traz um sentimento ruim para a pessoa, traz momentos difíceis para a pessoa, que está numerada lá nas maldições escritas lá. E por outro lado, você vai pegar outras escrituras, como você pega o Salmo 100, e a gente reza isso todo dia de manhã, e lá a gente diz que o rei Davi fala: olha, Ivdu et Hashem besimcha, sirvam Deus com alegria. Quer dizer que tem assim uma instrução da gente sim servir Deus com alegria. E o mais curioso é que você vai pegar os exegetas, pega os comentaristas, você pega até os legisladores, quando chega já mais na prática, no Código de Leis, a gente encontra uma passagem que Maimônides justo ele traz em 2 lugares na obra dele. Primeiro ele fala sobre leis de temperamento, comportamento, que a pessoa tem que ser alegre, tem que ficar feliz. E depois ele traz nas leis de Lulav, ele diz o seguinte, que se falta alegria para uma pessoa, ele já merece ser punido. Só de falta de alegria. Só de falta de alegria. Quer dizer, daqui a gente vê que a alegria é um negócio, sim, que é exigido, mas lá ele traz a linguagem de trabalho, que é um trabalho. Ser alegre é um trabalho. Eu acho que para pessoas e pessoas, né? Acho que tem gente que tem mais facilidade e tem gente que tem mais dificuldade. Eu acho que trabalho sempre, mas eu acho que para certas pessoas mais fácil e para certas pessoas mais difícil. Sim. Mas se consta
que existe esta ideia, então, ou esse versículo que a gente tem que servir, Deus servir também Ivdu vem na palavra avodá. E o Rambam fala que a avodá realmente é um trabalho, então mostra que a gente precisa conquistar. Aliás, a gente chama de avodá Hashem, né? E avodá realmente trabalhar, sim, realmente trabalhar. Que precisa ser feito com alegria. Ivdu et Hashem besimcha, quer dizer, a gente tem que trabalhar Deus com alegria. Então a gente tem que entender que esse conceito que a gente está falando de alegria é um trabalho, quer dizer, é construído. Não é grátis. Isso não é que está aqui pronto, etc. Existe sim pessoas que têm tendências, exato, que são pessoas que são mais benevolentes, pessoas que têm mais tendências, são mais otimistas. Otimistas, tem, a palavra certa. Tem pessoas mais pessimistas. É verdade que existe isso, que são destinos. Porém, para você alcançar um nível de trabalho de alegria, é algo que a pessoa ela precisa construir esse conceito da alegria. Agora, se você vai me perguntar como que a gente faz isso, entendeu? As pessoas, por exemplo, muitas pessoas questionam o seguinte: eu busco alcançar a alegria, eu não consigo alcançar a minha alegria. Eu não sei porque eu não sou alegre igual aos outros demais que são alegres, eu não sei porque eu tenho que ter minha vida miserável do outro alegre, por que é tão difícil eu conseguir a felicidade, por que eu não consigo ser feliz. É uma questão que muitas pessoas têm. Durante a maioria das pessoas tem para falar, não no nível profundo, mas acho que todo mundo procura saber como achar esse lugar da alegria, né? E a verdade é que essa pergunta, ela realmente não tem resposta, a pergunta em si, porque não é esse o caminho. O caminho não é a gente buscar a felicidade. As pessoas não buscam felicidade. A felicidade é uma consequência. Isso que é importante a gente ter. A filosofia. Vamos entender isso. Essa filosofia é importante a gente ter. Porque, olha só que interessante. Quando o próprio versículo fala, isso que é importante a gente saber, que ela tem que ser construída e tem que ser construída na mente. A gente confunde às vezes que a alegria é um sentimento. Mas como o próprio nome diz, sentimento, é um sentir que vem através da mente. E todos os sentimentos vêm através que a mente raciocina. Aí você sente de acordo com aquilo que você observa, com o teu terceiro olho. A maneira como a tua cabeça capta as coisas, assim, teu coração vai sentir. Então o que você tem que construir? Isso é o otimismo, né? Ou otimismo ou pessimismo, como você capta, né? Então, se você capta com otimismo, mais fácil, você capta com pessimismo, mais difícil. É isso que você tem que construir. O que você tem que construir para alcançar o nível de felicidade, você não tem que buscar a felicidade. Você tem que buscar trabalhar a tua cabeça para poder observar as coisas de maneira diferente, e a felicidade é a consequência. Sim. E isso é muito importante, isso que a gente fala que é construir. E olha só, olha que incrível nas linguagens, quem gosta de números, não vamos falar em números agora, mas vamos falar nas letras em hebraico, tem umas sugestões que falar. Uma das sugestões veio pra gente falar disso. Aliás, de novo, canal do YouTube Rabino Dani Ashkenazi, tem lá tudo sobre as letras judaicas, tudo, de A a Z, tá tudo lá. Sobre signos, sobre as letras, vocês vão tá tudo lá. Cada letrinha resumida tá lá. Mas quando a gente diz a palavra descrita no Salmo 6, servir Deus, nós temos que servir Deus besimcha. Essa palavra besimcha em hebraico são as mesmas letras da palavra machshavá, pensamento. Interessante. Sim. Ou a palavra simcha, sham, moach. Lá tem sameach. A palavra sham, moach. Lá tem a cabeça. Ou seja, é um estado de espírito, a alegria, que ela é construída na cabeça. Então, a gente não tem que buscar a felicidade. A felicidade é uma consequência. Quer ser feliz? E aí, essa é a regra judaica. Isso é importante, você vai refletir nisso. Eu sei que a gente vai falar bastante sobre isso. Estou aqui pensando. Como que a gente alcança esse estado de felicidade que eu te falei que é resultado? O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que buscar a felicidade. Eu tenho que buscar uma única coisa: entusiasmo. Ponto. Essa é a palavra-chave. Eu estava com isso na minha cabeça.
Estava com isso na cabeça sobre música, sobre coisas, mas... Entusiasmo é a palavra. Sim. Você tem que buscar entusiasmo. Felicidade você nunca vai encontrar. Você vai encontrar entusiasmo. Já que você tem que fazer, e você tem que fazer X, Y, Z para viver, ou o que você escolhe, ou o que você for fazer, não importa o que você for fazer. Qualquer coisa que você faça, faça com entusiasmo. Sabe o que acontece quando você faz com entusiasmo? Você vai estar vivendo e o resultado é felicidade. Então isso é muito importante dentro do judaísmo. Então a gente não busca a felicidade. Buscar a felicidade é impossível. Essa pessoa falou, eu estou buscando, como é que eu faço para alcançar a felicidade? Eu falo, a felicidade você não vai alcançar nunca, meu amigo. Ninguém alcança a felicidade. Porque a felicidade é um resultado. O que você alcança é entusiasmo. Isso sim. Faça algo que seja importante para você. Entendeu? Sim. E coloca gana nisso, aí você vai ter o resultado dessa felicidade. É isso. Não, quando é um resultado, na verdade você pode buscar, mas se você não sair da partida, você não chega no resultado. Acho que esse é o ponto. É o trabalho. É o trabalho. Então você pode tentar buscar, mas você tem que sair do começo. Não dá para você chegar no fim sem passar pelo começo. Você estava falando desse negócio do entusiasmo, que a gente tem que construir esse entusiasmo, e na minha cabeça veio imediatamente que, na verdade, você pode se colocar num lugar que você quiser, se você realmente tiver vontade. Um dia a gente falou aqui, por exemplo, que eu falei para você num vídeo que o cara dava risada num trem e todo mundo dava risada. Sim. Então a verdade é que se você ouvir uma música triste, você vai ficar mais triste. Sim. Se você ouvir uma música alegre, você vai ficar mais alegre. Sim. Então você tem condição de achar condições e situações onde você vai estar com uma sensação entusiasmo. Você vai construir o entusiasmo para você estar num outro lugar. O resultado é alegria. Exato. O resultado se é você se enfiar no sofá, enfiar a coberta na cabeça e botar uma música para chorar, não é assim que você vai construir a alegria. Você não vai construir a alegria. Você não vai chegar nela. Ao contrário, você não vai chegar nela. Você não vai chegar nela. Quer dizer, a felicidade é um resultado de um trabalho teu de observar as coisas que você já tem que fazer com entusiasmo. Quanto mais entusiasmo você põe em qualquer coisa que você faça, não importa, não estamos falando de religião aqui. Qualquer coisa, trabalho, relacionamento, educação com teus filhos, quanto mais entusiasmo você... Veja, mesmo coisas que são chatas para fazer. Mas tem que fazer. Então você tem que fazer, você vai fazer, faça com entusiasmo. Eu vou até me permitir para, entre aspas, parentes coxantes que falam tudo isso aqui, né? Igual o outro fala, você vai pecar? Peca com entusiasmo, você vai ter felicidade. Senão você não vai pegar. Você não vai... Mas é isso, é verdade, tá certo. O que eu quero te dizer, a gente tem uma história racídica que diz que uma vez um cara, isso é uma história verídica que aconteceu na Yeshiva de Branma, Yeshiva racídica, rabada assim, muito forte, que tinha um rabino super, hiper, sabe, da velha guarda, chamava Rabi Nissan Nemenov, um grande racídico que rezava tanto, não sei o quê. Então, certa vez chegou um cara na Yeshiva de jaqueta de couro, não sei mais, tudo tatuado, não sei mais, falou, cadê o rabino? O pessoal falou, que esse cara quer falar com o rabino? Ele foi lá, foi falar com o rabino, foi tirar limpo com o rabino. Ele falou, pois não, o que você quer? Ele falou, rabino, eu tô com muita raiva de você. Ele falou, por quê? Eu falei, eu sou um ex-aluno, lembra de mim? Falou o nome, o rabino olhou, falou, ele mudou. Ele mudou, ele falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, desde que eu estudei com você, aí tema de racismo, etc. Eu não tenho prazer no pecado. Você tirou o prazer do meu pecado. Eu não consigo mais pecar com prazer. Você tirou o prazer do meu pecado. Eu não consigo pecar gostoso. Você é a culpa que você não consigo pecar gostoso. Ele Rabino chamou ele, apoiou ele, etc. Aí o cara começou a retornar, etc. Mas é interessante que eles dizem, quando eu digo que tudo que você faz, se você quiser tiver... Por que a gente, quando a gente falha, você falhou com outro, você sabe que você errou, então, obviamente, que o sentimento que vai te vir é o contrário da felicidade, é a tristeza. E quando a gente estuda, né, racismo e tudo que a gente estuda bastante, o racismo fala isso muito, né? Você tem que fazer as coisas com alegria, que é a alegria que constrói, que é a alegria que te põe num lugar melhor, que é a alegria... Ele fala isso muito. O que eu digo é o seguinte, se ele fala tanto, eu acho que você consegue ver que é difícil. Porque quando é difícil, o cara fica te insistindo, meu, fica alegre, fica alegre, fica alegre. Você fala, pô, não deve ser fácil ficar alegre. O cara fala tantas vezes que você fica alegre. Sim. E eu acho que no final da história tem um pouco a ver com a gente conseguir ter um olhar. A gente, no fim da história, os temas que a gente tem falado nos programas, eu tenho sentido isso nas nossas falas, que tem muito assim, a pessoa tem que se trabalhar, né? A pessoa tem que se trabalhar, a pessoa tem que tentar um pouquinho do lado dela, né? Porque...
Agora, de novo, nós estamos no tema alegria e o cara tem que tentar ficar um pouco entusiasmado. O cara tem que... Se a pessoa quiser se enfiar no fundo do poço, Dani, ninguém tira. Se ele ficar A verdade é que ninguém tira. Então, se ele ficar falando, por que eu não sou alegre, o outro é... Cada vez que ele argumenta isso, ele vai mais para baixo. Mais para baixo, exato, é isso. Parar tudo isso, eu tenho que falar o quê? Eu tenho que fazer, vou fazer com entusiasmo, resultado. A alegria é resultado. É um trabalho, a gente tem que trabalhar muito a nossa cabeça. E não importa qualquer situação que você está. Eu vou mostrar a história, eu vou contar aqui, porque preciso contar essa história que agora me veio na cabeça também. 2 grandes irmãos, famosos irmãos, amigos do primeiro Rebbe de Chabad, 2 grandes tzadikim, um chamado Rebbe Meshulam Zusha de Anipoli. Ele era pobre, e tinha um irmão dele chamado Rebbe Elimelech de Lizensk. Gigantes assim, pessoas assim extraordinárias. E eles andavam de aldeia em aldeia, sabe, recebiam sobre si, sabe, fome, ia lá, mas eles eram Hassidim. E essa linha Hassidismo exige alegria. Tá? Então, eles trabalhavam consigo para estar alegre. Mas, certa vez, eles foram presos. Olha essa história. Essa história é muito louca. Eles estavam na prisão. E quando eles estavam na prisão, junto com outros russos lá, eu estou contando uma história, já estou lembrando de outra, mas quando eles estavam já na prisão, aí o Rebbe Zusha, que é o irmão do Rebbe Elimelech, né, ele estava chorando. Ele falou, meu irmão, por que você está chorando? Ele falou, olha só, aqui no meio da prisão tem um pote lá, onde era a latrina que eles evacuavam lá naquele balde lá. E está escrito que a gente não pode rezar num lugar onde tem excrementos. Então, como é que a gente vai? A gente não pode nem pensar em Torá, não pode nem rezar num lugar desse. Como é que eu vou servir a Deus dessa maneira? Então, ele estava chateado, ele estava ruim. Aí o irmão dele falou, mas como? Por que você está chateado? O próprio Deus que disse que a gente tem que rezar quando não tem essa situação, ele diz no Código de Leis que a gente não deve rezar nessa situação. Então, nós estamos cumprindo uma lei. Nós temos a oportunidade de cumprir uma lei escrita no Código de Leis. Você tem que ficar feliz por isso. E que ele falou, irmão, você tem razão. E eles começaram a dançar do lado do pote. E os caras que estavam lá, eles estavam dançando pulando. Os caras começaram a bater palma. Acabou uma bagunça lá na cela. Entra o guarda, o que está acontecendo aqui? Falou, não, esses 2 aí loucos estão dançando. Eu falei, o que aconteceu? Aí um falou, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu vi que eles estavam dançando e apontando para o pote aí. O guarda ficou irado, pegou o pote, é isso que tá fazendo, vou tirar isso daqui pra lá, tirou o balde. Levou o balde, isso que tá acontecendo, levou. Aí o irmão falou, tá vendo, irmão? Com alegria a gente resolve tudo. Com alegria a gente resolve tudo. Então, pronto. Quer dizer, não importa a situação, isso que eu tô querendo dizer, uma situação pesada ou não, difícil ou não. Sim. Eu vi uma, o cara, eu não vou saber direitinho, porque você sabe que eu não consigo guardar super, mas eu sei falar mais ou menos. Que o filho virou pro pai e falou assim, pai, eu tô com um problema. Ele falou assim, tem solução, não tem solução. Se tiver solução, não tem problema. Se tem solução, não tem problema. Se não tem solução, você tem 2 questões para pensar. É de saúde? Se é de saúde e você vai ficar bem, não precisa se preocupar. Se você vai ficar mal, você tem 2 questões. Você precisa ir para o hospital, não precisa ir para o hospital. Se você não precisa ir para o hospital, está resolvido. Se você precisa ir para o hospital, você tem 2 problemas. Você vai lá e vai ver se é grave ou se não é grave. Se não é grave, não precisa se preocupar. Se é grave, você tem 2 problemas. Se você vai morrer ou não vai morrer. Se você não vai morrer, não tem que se preocupar. Se você for morrer, você tem 2 problemas. Se você for para o céu, você não precisa se preocupar. Se você for para o inferno, você vai encontrar um monte de amigo teu lá. Então vai dar tudo certo. Então, cara, não se preocupa, tá tudo certo. Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. É bem isso, no fim da história. Eu costumo dizer, Dani, que no fim as coisas dão certo. De algum jeito ou de outro. Talvez não com o resultado que você esperava. Mas se você prestar atenção para todos os problemas que te afligiram durante a vida, que você realmente perdeu sua alegria, se afundou e tal, se você for olhar para eles um pouquinho mais para frente, você vai ver que todos eles, você saiu. De alguma maneira você saiu. E você perdeu tempo da tua vida passando mal. Exato. Você não precisava. Exato. É verdade isso. O problema não é tão grave assim quanto a gente pinta. Igual o cara que vai fazer a gente está falando da vida. O cara vai fazer uma faculdade, o cara está tá fazendo Enem, sei lá o que o cara está fazendo lá, o cara vai morrendo de medo que ele não vai passar, que ele não vai passar. Não, tá muito difícil, mas eu não sei se eu vou conseguir. Fica sofrendo. Ele foi lá, ele não sabe se ele passou, de repente ele passou, ele falou, foi fácil. Foi fácil? Quase ele morreu lá no negócio, cara. Por que você sofreu o tempo inteiro, sabe? A gente tem essa mania
A gente poderia evitar tudo isso, mas isso é questão de construção. A gente precisa ter uma mente boa para poder trabalhar. E todo mundo passa dificuldades, que a gente não veio aqui sentar na moleza, a gente veio aqui para trabalhar. E se a gente quer crescer, então a gente precisa trabalhar. E felicidade é trabalho. Felicidade é trabalho. Mais um trabalho. Mais um trabalho, mas é um trabalho que o resultado, ele vem. Basta o quê? Não buscar a felicidade. Senão você não busca. É o resultado. Você tem que fazer as coisas com entusiasmo. O entusiasmo vale a pena você investir. Fazer a coisa certa vale a pena com entusiasmo. Sabe por quê? Você vai estar vivendo. Porque, primeiro, você fez com graça, você fez com gosto, você fez, etc. E você ainda vai colher. Porque, a felicidade vem. E quantas vezes, na verdade, na vida, Dani, a gente tá puto lá, tá down, tá meio caidão e tal. Você chega numa roda, num lugar que tá cheio de gente dando risada, ou feliz ou tal, e daqui a pouco, a hora que você fica ali um pouco, participa daquele momento, a hora que você sai, você fala, nossa, eu tô melhor? Agora eu tô um pouco melhor, cara. Pô, tava pesado, aqui eu tô melhor. Então, na verdade, e a gente sabe que é. Se você comer uma coisa que você gosta, se você ouvir uma música que te anima, se você curte uma academia pra academia, você tem que sair, conseguir andar, dar passos a caminho, né? E eu acho que essa questão do entusiasmo é uma questão que realmente faz muito sentido, porque o entusiasmo, ele te levanta. Você vai se entusiasmar, você vai se levantar um pouquinho. E depois vai ficar mais fácil. Isso. A verdade é que depois vai ficar mais fácil. Que vem do trabalho, esse é o caminho correto para a verdadeira felicidade. Então, estamos falando, a gente precisa abordar sobre esse assunto, porque o tema é felicidade. Existem muita coisa que você quer fogo de palha. Tem aquela coisa que você pensa que você vai ficar feliz, você se engana na tua felicidade. E tem felicidades falsas. Eu vou me explicar isso uma vez. Eu vou te contar de novo uma história que aconteceu comigo de jovem. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir. Quando eu pego a felicidade nesse aspecto que a gente está falando, tá? Em termos de construção, em termos de cabeça, que a cabeça ela tem que estar funcionando, quer dizer, a gente tem que saber que vem por aqui a visão que você tem que ter da tua vida, a visão positiva que você tem que ter na tua vida, que te leva, não estou te falando que você não pode, entre aspas, sofrer de coisas que são difíceis, e todo mundo Aliás, todo você mundo nem vai passa. poder evitar isso, todo mundo passa. Aí a gente tem que aplicar aquilo que a gente já falou no Papo Kasher. Amargura sim, tristeza não, porque a tristeza te leva para baixo. Isso aqui é o pior dos pecados que a gente falou. Aliás, quem não assistiu, que assista. O programa a respeito, o nosso podcast é a respeito de tristeza. Foi muito bom aqui no podcast. Então, quer dizer, amargura sim, quer dizer, a gente se preocupa para poder, mas depois a gente soluciona e fazer, porque a amargura leva a pessoa a um up depois, aí tudo bem, tudo positivo, tudo, aí é ótimo, né? Mas eu digo o seguinte, eu vou te fazer, uma vez eu estava, a minha história que eu vou te contar, assim, uma experiência que eu tive com a alegria, assim, surreal que eu tive uma vez, no meio racídico, de novo, no meio do racidismo, de alegria, exatamente perto da festa do Sukkot que a gente está entrando agora. A gente tem o dever de se alegrar, eles dançavam a noite inteira na rua, etc. Eu te pergunto uma coisa, eu vou te perguntar, simples, você me responde a verdade. Você está num casamento, tá certo? Uhum. Num casamento, você tem um dever, a gente tem um dever de alegrar o noivo e a noiva. E o Talmud fala todo aquele que alegra o noivo e a noiva, ele recebe 5 bênçãos, etc. Enfim, como consta no Talmud, que a gente tem um dever de alegrá-la. É a noite dele, a gente tem que alegrar o noivo e a noiva. Como se alegra o noivo e a noiva? Dançando, cantando, pulando, fazendo alegorias, na frente do noivo e da noiva. O que você vai fazer? Quiser, desde que sejam felizes. Então, bem, você está lá num casamento, o que acontece com você? Seja sincero, eu quero ver se bate com aquilo que pelo menos comigo, e claro que eu acredito com a maioria das pessoas funciona a mesma coisa. Você está lá fora, você não conhece ninguém, está todo mundo dançando, de repente você é alguém, você vai atrás dele para dançar, ou você vai atrás de uma pessoa aleatória para dançar? Quando você conhece? Quando você está lá... Aí você vê uma pessoa que você conhece, você pergunta, você acaba indo perto de quem você conhece. Você vai, claro. Todo mundo vai atrás de quem você conhece, tá certo? É uma coisa natural. Por que você está fazendo isso? Porque você está indo ver um cara, você quer bater nas coisas do cara, você quer fazer o cara sorrir, etc. Lá. Qual o objetivo que você está indo nessa dança? Começa a parar para pensar o que eu estou te falando. É loucura isso que eu estou te falando. Eu sei que é loucura, mas viaja nessa. Quer dizer, você está indo atrás de um cara que te conhece, né? Noivo. Sabe? E você não está indo na dança para alegrar o noivo. Você quer ver teu amigo, etc. Tá? Enquanto se você parasse para pensar qual o propósito que você está indo a dançar, que me importa com quem está, você está indo lá, você é mais um que está trazendo alegria. Aí você ia pegar qualquer um que está lá, e sabe o que? Não é teu amigo, é anti, não é da tua linha, é contra. Ele é ou não é, ele, ela, só tá pro noivo? Não importa. Se você está focado na alegria
da qual você está sendo chamado e do que a noite é, muda completamente a cena. Então o que aconteceu? Nessa noite de Sukkot, eu estava dançando lá, milhares de pessoas, eu encontrei um grande amigo e fui lá, bati nele. Só que é um cara filósofo, entendeu? O cara estava dançando, pensando, e eu bati nas costas dele. Aí ele virou para mim, você tá alegre? Eu falei, não tá vendo que eu tô alegre? Ele falou, por que você tá alegre? Putz, o cara mesmo filosofado, mas foi a coisa mais louca, foi a coisa, eu amei aquela conversa. E o cara começou a me perguntar, por que você tá alegre? Eu tô alegre porque fiz um lechaim. O lechaim que te deixa alegre, quer dizer, a bebida que te traz alegria. A gente tem noções erradas do conceito da alegria que é importante a gente abordar hoje. Pessoas pensam que é bem que traz alegria. Não é. Não é. Acabou. Não é. Porque a gente está falando. Material, né? Não, você está entendendo? De fato, não é material. Você está entendendo que a alegria que a gente está falando, a gente não está falando que a gente falou, dinheiro não traz alegria, mas manda buscar, todos esses votos. A gente sabe que não é dinheiro, a gente vê notícias aí, pessoas que têm, mas não têm alegria, zero. São pessoas que estão. Né? Então a gente sabe que não é. Alegria não é um bem comprado, isso que eu estou falando, não é você buscar alegria, você tem que buscar entusiasmo naquilo que você faz. Automaticamente a verdadeira alegria vem. Entusiasmo naquilo que você faz. Esse cara estava me ensinando a fazer entusiasmo naquilo que eu faço. Eu estava pensando que estava lá alegre porque encontrei ele, um amigo, e porque tinha acabado de fazer um lechaim, etc. E falei, por isso que você está vindo dançar aqui. Esse é o propósito que você está aqui. Eu comecei, não, é porque é Sukkot. Mas por que é Sukkot? O que tem a ver com alegria? O que é alegria? Você está realmente refletindo em todo o contexto da festa, que você está vivendo a festa. Eu falei, pô, calma aí, meu. Só quero... Quer dizer o quê? Não, para pensar. Eu comecei a refletir naquela hora, eu falei, mas não é que o cara ele tem razão? Porque a gente faz... Automático. E busca... Faz por mil motivos que... E buscando uma coisa que é palha, meu. Você tá aí, você pensa, tô alegre. Não é. O cara vem comigo, a gente vai pra uma balada, eu vou ficar alegre. Não, é momentâneo. Porque você não trabalhou, de novo. Alcançar a alegria é você fazer com entusiasmo. Não importa o que você for fazer com entusiasmo. Sim. Se você sai com entusiasmo, o resultado você vai vir um sentimento de alegria. E isso que é o mais importante, eu acho, quando a gente fala da alegria. Aliás, quando você vai na balada e a pessoa sai na balada e ela sai desanimada, ela chega lá desanimada e a noite vai ser horrível do mesmo jeito. Vai ser horrível. Vai ser horrível. Então, porque ela não está saindo com entusiasmo. Então, não importa o que, por isso que eu brinquei quando eu falo, não importa se é pecado ou não, quer dizer, não importa o que você faça. Se você tem que fazer e o que você tem que fazer, a única coisa, se você quer alcançar a alegria, faça com entusiasmo. Porque o resultado vai ser alegria. Por quê? Porque você vai estar vivendo e a vida é feliz. Sim, quando a pessoa ela vive a vida, o resultado é felicidade. O resultado é felicidade. Você está vivendo mais um dia, mais não sei o que, etc. Então, eu acho que é uma coisa que... Eu acho também, a gente falou um pouco sobre propósito, né? Em um dos nossos programas a gente falou um pouco de propósito também. Eu acho que tem uma olhada... De novo, infelizmente, eu acho que a cabeça, e não tenho o que falar, né? A cabeça é o centro do corpo, o coração e a cabeça é tudo, né? Coração e cabeça faz você viver, sobreviver minimamente, é isso que você precisa ter. E eu acho que a cabeça, ela é um quebra-cabeça, né? Ela é um órgão complexo demais para você controlar. Mas eu acho que sempre você vai deixando dicas, eu acho que no nosso programa a gente vai tendo dicas e coisas que a gente vai colocando para as pessoas, que assim, tenta buscar, assim, a felicidade ainda não está com você e você talvez não tenha isso como resultado e a alegria também não está lá e você tenta de novo dar passinhos pequenos, em caminho do entusiasmo, no outro caminho, para você ir construindo a chegada lá, para chegar na felicidade, na alegria, né? Então é possível. Aliás, vamos ser honestos, Dani, a gente vai em lugares às vezes muito tristes, né? Tipo, lugar triste mesmo, a pessoa tá lá, faleceu, ou sei lá, tem lugares que você vai, realmente lugares tristes, e de repente tem pessoas da família que deveriam estar sofrendo, que de repente elas estão rindo. Porque tem gente que vai lá e consegue construir um momento para ela alegre e feliz, que a pessoa até sai daquele momento triste e você vê aquelas pessoas sorrindo ali. Tudo bem, óbvio que é um momento triste, a pessoa vai voltar, vai ficar triste, mas o que eu só quero mostrar que é possível, mesmo num momento extremamente triste, que você construa isso e deixe uma pessoa feliz de repente por um momento. Tá o exemplo dos caras presos. Isso. O cara tá preso lá, o cara tá preso com um balde de excremento lá, o cara tá rindo e dançando, quer dizer,
Veja, toda a questão que você falou da cabeça, isso aqui é muito importante. Realmente isso é muito importante. Porque a gente acorda, a gente faz coisas. Então você se pergunta por que eu não sou feliz? Porque você não está fazendo com entusiasmo, só isso, pô. Você já tem que fazer, já sabe o que você tem que fazer? Faz com alegria. Conta a história famosa, uma história também famosa. É interessante só para poder contar. Claro. Eu acho que são situações que ajudam as pessoas a pensar. Veja, conta a história que você aprendeu. O fundador do Hassidismo, uma vez o Baal Shem Tov, ele estava indo passar as festas do Rosh Hashanah, Kippur, estava indo numa cidadezinha. E ele ficou preocupado quem é que vai ser o cara que vai conduzir as orações. Ele ficou preocupado, eu falei, quero saber quem é o cara que vai conduzir as orações, porque a gente sabe que ele que leva a reza da comunidade lá para cima. Então falaram para ele, olha, é esse, mas Rabino, ele é um pouquinho diferente. Eu falei, o que quer dizer um pouquinho diferente? Ele canta tudo, ele está lá cantando numa alegria que você não pode imaginar. Eu pequei, lá, está falando das listas dos pecados, o cara tá num forró lá, não tá numa... Tá assim, num carnaval lá, falando dos pecados e pulando e dançando. E o Rabino chegou e foi perguntar para ele, escuta aqui, amigo, escutei dizer que é assim que você faz. Eu falei, é assim mesmo. Ele falou, por que você faz assim? Ele falou para ele, eu vou te falar uma coisa. Eu aprendi que quando eu fui designado para poder trabalhar para a comunidade, eu me sinto que eu estou trabalhando no Palácio do Rei. Agora, para trabalhar no Palácio do Rei, é uma profissão digna, estou servindo o rei. O cara que limpa o excremento do cocô lá do cavalo do bandido lá do rei, que tá no pátio ele tirando lá do negócio, que ele fica limpando, ele fica lá, lava a roupa todo dia, tá cantando, não sei. O que ele tá fazendo? Tá cantando. Por quê? Porque ele tá feliz, que ele tá trabalhando no Palácio do Rei. Então quando eu limpo as minhas besteiras, as minhas falhas, os meus excrementos quando eu limpo, eu tô cantando também, eu tô limpando, meu. Tô no Palácio do Rei. O Alexandre falou, se é assim que você reza, seja o meu, me leva junto contigo. Me leva junto, claro. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer, mesmo momentos difíceis da vida, mas se a gente consegue controlar, que não é fácil, e é o trabalho que a gente está falando. Fácil, aliás, trabalho nunca é fácil. É trabalho. Trabalho nunca é fácil. A felicidade é trabalho. Então, quando você consegue controlar com a tua mente, com a cabeça, que você consegue ver de uma maneira diferente as coisas, e ver de verdade, de uma maneira diferente, então automaticamente o resultado é muito mais brando e menos pesado. Eu acho que o que a gente tem que talvez abordar um pouquinho assim, tá bom, então eu tenho que fazer isso. Eu devo trabalhar, eu tenho que fazer essa coisa, eu tenho que construir isso, por onde eu começo? Porque tem gente que vai fazer essa pergunta direto, Dani, por onde eu começo, cara? Porque eu não sou assim. Eu acordo mal-humorado, eu de dia tenho meus problemas, eu já me afundo. Eu vou te falar, eu mesmo, eu tenho uma questão comigo, por exemplo, quando eu fico fazendo na cama, como fala, brinca de frango assado, que você passa a cabeça, tá lá a milhão e você girando na cama, eu levanto. Eu falo, cara, que adianta eu vou ficar aqui enrolando, a cabeça tá a milhão, eu tô ali naquele negócio que não tá saindo da minha cabeça. Eu, particularmente, eu levanto, eu falo, chega, não vou mais ficar aqui virando esse troço, esse pensamento, eu vou levantar, vou abrir meus olhos, vou dar um rolezinho, e vou voltar depois para dormir, na hora que eu estiver um pouquinho mais tranquilo, porque senão eu não consigo nem deitar, a cabeça não me deixa em paz. Então, assim, acho que a pergunta, eu vou te deixar essa pergunta aqui, vamos tentar dar uma... Eu vou te falar. Por onde começa? Eu vou te falar. Por onde eu começo? Eu vou te falar. A gente tem que saber o seguinte, que a nossa alma, nosso espírito, a nossa vida, que é o espírito que mantém o nosso corpo vivo, ele se manifesta apenas através de 3 maneiras. Não existem outras 3 maneiras que o espírito se manifesta, que o homem ele vive, que o ser humano ele emana vitalidade. Ou é através do pensamento dele, ou através da fala dele, ou através da ação. Essas são as 3 maneiras que a gente manifesta a vida. Quando eu estou falando para alguém, eu estou transmitindo algo que estava oculto, estava comigo guardado, você não sabe o que eu penso. E quando eu falo, você entende agora o que eu estava pensando, o que eu estou falando para você. Ação, quando você faz, é uma maneira de você agir. E tem quando você pensa. E quando você pensa, é você consigo mesmo. A pessoa tem que ter o domínio total nessas 3 vestimentas da alma. Esse é o corpo da alma. O corpo da alma é pensamento, fala e ação. A gente tem que ter o controle do pensamento, da fala e ação. Só que aqui a gente tem um problema.
Quando a gente fala em ação, eu consigo dominar, eu consigo não fazer. Deu uma vontade de dar um muque, eu posso não te dar. Simplesmente eu vou me controlar e não vou te bater. Eu não vou ser agressivo. Podia ser também do lado do amor, não faz diferença. Claro, Só estou pegando aqui um exemplo mais difícil para a gente poder entender. A boca também podia falar, essa questão não vai ficar calado, porque se eu começar a falar vai sair tanta coisa que é melhor até ficar quieto. Porque dá para parar. Ação e fala dá. O problema começa no pensamento, que é o carro-chefe que a gente está falando. Com Que certeza. é o carro-chefe. Mas isso é com certeza. Então, agora, o problema é o pensamento. O problema é o HD lá dentro. É isso aqui que vai te... Por que o pensamento, te arrebentando. por que o pensamento é um problema? E isso aqui é realmente... Qual o problema no pensamento? O problema do pensamento é que não tem como parar. Desde que você nasce até você vai pendurar chuteiras, e mesmo depois, porque a alma continua lá em outro andar, vai pensar. Pensar é para de eterno. Você nasce pensando um neném. Não existe pensar em nada. Você está pensando em nada. Não existe pensar em nada. A gente sabe que não existe pensar em nada. A mente está sempre ocupada. Tá certo? E o problema é como que a gente controla, então, o nosso pensamento. Já que ele é que vai trazer o meu sentimento. Porque o sentimento é um sentir que veio através da mente. Então a mente vai abastecer o meu coração. E se eu estou pensando em coisas baixas, em coisas ruins, em coisas tristes, eu vou ficar cabisbaixo. Vou ficar sem vontade de viver, eu vou ficar mal, eu não vou fazer, eu vou fazer nas coxas, eu não vou fazer. Então, Certíssimo. Agora, se você pensa de uma maneira positiva, otimista, não sei o que mais, etc., então você vai ter vontade de fazer, etc. Então, agora o problema é o seguinte, e a cabeça? Exato. Como que a gente faz? Então, o raciocínio diz uma coisa muito bonita pra gente. É verdade que o pensamento a gente não tem como parar, porém, eu tenho como alterar. Isso sim. Então, é assim, deixa eu tentar te explicar, isso é uma coisa que é muito bonita que eu vou te falar, e é realmente da vida real. Sim. Nós não somos culpados por ícones negativos que vêm na tua cabeça. Você está vendo alguma coisa, vem teu pensamento, qualquer pensamento negativo. Que vai quebrar, que vai perder, que vai perder. Ou você gostou daquela mulher, você gostou daquele, não importa o que você vê. Você está vendo coisas, os ícones estão aparecendo na tua vida, esses ícones que tem para fazer o mal ou não ser ético ou não, que vem na tua cabeça, ícones, você não é culpado. Isso você não tem controle, vai aparecer direto. É igual você entrar numa página na internet que está cheio de ícones à volta, tentando te atiçar para você entrar lá. Tá certo? Você passou o olho, tudo bem. Passou o olho, vai para a próxima página, procura outra coisa, etc. Ah, mas você passou o olho lá, tá bom, eu sou culpado por aquilo que eu vi? Não, porque aquilo passou batido. Aquilo passou batido, você passou na frente de uma banca lá, tem uma foto, não sei, não importa o quê. Passou batido. Passou uma pessoa que não está com recato, etc. Também passou batido. Ou passou alguém, você viu um cara que estava com relógio e te deu vontade de roubar. Mas você não roubou. Pronto, passa batido. Aí não tem problema. Isso você não é culpado na tua mente. Quando que começa a virar o taxímetro, que é falha no pensamento? Quando você clica 2 vezes. Aí não. Aí é uma grande... Aí é uma falha. Entendeu? Porque quando vem um pensamento negativo, e eu abasteço esse pensamento negativo, e eu clico nele da vez, eu entro de vontade para poder fuçar lá aquele arquivo, aí eu estou entrando em um lugar... Mas quando a gente não está falando de coisas utópicas, tipo, não vamos falar agora de roubar o relógio, mas você tem um problema. Ok. Um problema lá que você tem é teu problema mesmo, não é de ninguém outro, é você que vai ter que resolver e ponto final, o problema é teu. É grave ou não é grave, ou é difícil, não vamos falar que ele é grave, porque você não vai morrer por ele, mas ele é difícil, você vai ter que fazer um trabalho mais duro, e você vai dar, aquilo lá fica te consumindo. Porque então, fica consumindo, fica lá na cabeça, aquele troço fica, eu ia falar a palavra feia, não vou falar, fica lá na cabeça, e aí? Você não está querendo clicar, mas o negócio está lá. Então eu vou usar umas palavras recentes de alguém que falou: se você tem um problema das duas, uma. Se tem solução, você resolve. Se não tem solução, do que adianta você ficar preocupado? Exato. Então, das duas, uma. Eu vou tomar um rumo. Se tem solução, eu vou pegar um rumo e vou solucionar. Se não tem, do que adianta eu ficar preocupado? Deixa eu fazer uma outra pergunta. E o subconsciente? E a parte de trás disso tudo, que às vezes... Porque uma coisa eu já reparei, tudo que eu vejo, todo assunto que eu falo à noite, um pouco mais extenso, eu sonho com ele. Então é automático. Parece mesmo, eu nunca vi, parece que você liga o drive e à noite você sonha com aquele troço. Não perca um papo cachê sobre sonhos, uma hora a gente vai falar sobre sonhos. Exatamente, esse tema vai vir um dia. Mas
A gente tem esse negócio. Então, quer dizer, às vezes, o negócio ele fica te consumindo e você fala, mas eu quero parar de pensar nisso. Mas não consegue. Consegue. Fica lá. Consegue. Como? Você tem que mudar a folha. Eu quero saber. Pensa naquele filme que você viu que era maravilhoso, aquela cena, não sei, mas pensa naquele... Por que você tá... Como eu te falei, eu levanto da cama. Então, Você levanta da cama, tá eu vou bom? levantar. Eu Ok. vou levantar da cama. A gente tem que virar a página. Só simplesmente sai desse ícone, entendeu? Se ele está te consumindo, sai, muda. Pensa em outra coisa. Porque já que você não tem como parar de pensar, você tem como alterar. Você tem como pensar numa coisa positiva. E isso você vai... É treino. É treino. É treino. Eu vou te falar, é treino. Eu estava comentando com alguém, eu comentei recentemente, eu vou te falar, isso aconteceu comigo. Para começar, eu vou te contar uma cena. De novo, pessoal, eu gosto dessa expressão. Não, fala que é bom. Meu diretor costuma falar, tem receitas que não é popular, essa receita não é popular. Então, quando eu digo receita popular ou não, aqui a gente está contando histórias de que aquilo que a gente vive, aquilo que a gente vivencia, e não é igual um para o outro. Eu não estou botando martelo, eu não estou falando que tem que ser assim. Sim. Então, são coisas da vida que é importante a gente comentar aquilo que você viveu para poder ter essa experiência. Para ajudar. Eu estava uma vez vendo a seguinte cena, um jovem estudioso dessa parte de controle mente-coração, tem que entender o quadro. Então é uma pessoa que ele estudou isso, ele sabe isso, já passou por isso. E ele estava numa cena que ele tinha perdido a mãe, não sei o que, etc. E o rabino foi conversar com ele, que era rabino dele, etc. Tá? E ele chorou demasiado. E o rabino falou uma coisa no ouvido dele, e de repente eu vi que ele parou. Ele era muito meu amigo e eu queria saber o que foi. Então, no momento certo, eu falei, o que o rabino te falou? Ele falou, menos, eu falou para ele, menos, você pode se controlar um pouquinho, etc. E ele usou a expressão, mente domina o coração. Existe essa expressão, mor shalita lalev, quer dizer, o cérebro tem que dominar o coração, não pode deixar. Existe a ideia que o ser humano ele é criado ereto porque o cérebro está sobre o coração. Então, mas o animal, o coração e o cérebro estão no mesmo nível. Então a gente foi criado que a maneira correta que se espera do homem, o máximo da criação que foi criado no sexto dia, a criação do homem, é que ele domina o seu instinto. Tá? Porque se você deixa o instinto dominar o teu cérebro, então você está sendo animal. O animal tem o instinto como prioridade, e você está com fome, ele vai lá, caça, vai fazer o que tem que fazer, meu amigo. Ele vai atrás do desejo dele. E o homem tem que saber dominar cérebro sobre o coração, então a gente tem que dominar. Então isso que ele falou, cérebro domina o coração. Eu achei interessante que ele tinha falado para ele e ficou ali. Minha mãe faleceu em 2006. E na semana passada, dia 19 de setembro, foi exatamente a data que ela faleceu, na data não judia. Ela faleceu dia 26 de Elul, mas 19 de setembro foi a data do falecimento dela. E quando eu estava no enterro da minha mãe, eu estava no enterro da minha mãe, ok? As pessoas vieram, estavam lá, não sei o que, estavam lá. Tinha minha irmã mais velha, tinha minha irmã menor. Minha irmã menor estava mais descontrolada, sentimental, filha, não sei o que, tudo bem, cada um age de uma maneira. E eu estava na minha, ok? Minha mãe, eu não tenho da minha mãe, escuta. Mas eu estava na minha, no meu estilo, Um cara veio me cumprimentar, veio me abraçar, não sei o que, e falou na minha orelha, falou o seguinte, você pode chorar, viu? Não precisa ser duro, é tua mãe que morreu. Eu levantei a cara, dei um olhar 38 no cara, eu falei, oi? O cara tá no enterro da minha mãe? E olha o recado que o cara me fala. Aliás, pessoal, cabe aqui dizer, quando você vai visitar um enlutado, a única coisa que espera é que você fique calado, não precisa falar nada. É a tua presença que alivia ele. Se ele começar a falar, você responde. Não vem falar coisas. As pessoas às vezes falam... Até falar meus sentimentos, acho que tudo bem, mas você não querer participar extensivamente daquele momento é ridículo. Não me fala que foi para uma melhor. Vai você para essa mulher, eu quero ela aqui. Que vai para uma melhor? Você sabe se ela foi para uma melhor? Ai, que bom, descansou, bom para ela, foi para uma melhor. Não são frases bonitas para começar. Sim. Não são frases convincentes. E para quem você precisa ficar calado melhor? E o cara me falou assim... Depois eu comecei a parar para pensar, eu entendo ele porque ele não estudou o que eu estudei. É isso. Eu estudei, eu tenho um certo controle, obviamente, que depois fala uma receita popular, porque não é todo mundo e cada um é cada um. Claro. E cada um teve um momento, eu tive meu momento de choro, não estou falando que é proibido chorar, ao contrário, são momentos, mas cada um tem um certo momento. Mas o que eu te digo é, a gente pode observar cenas que são mesmo cenas pesadas da vida,
se você tem conhecimento, se você tem uma visão diferente, automaticamente a tua dor ela é menor. Eu acho que aqui cabe falar um pouquinho sobre que essa tua dor, ela é diferente porque você não acredita que, você sabe que só o corpo tá ali, que a alma da tua mãe continua 100% viva, Sim. e para você isso é fato, e Sim. você não tem dúvida, e para você ela tá ali do mesmo jeito com o corpo ou sem o corpo. Então, é lógico, o corpo tem esse toque, óbvio, mas essa filosofia que você tem na sua cabeça te ajuda Sim. a conseguir construir um momento muito diferente de quem tá ali achando que o corpo foi embora e que tudo acabou. Que tudo acabou. Então eu acho que aí tem uma coisa, e isso tem um pouco da experiência da vida das pessoas que sempre vai estar envolvida, no como ela mostra o sentimento dela. Mas a pergunta é se você teria que naquele momento, por exemplo, ter que se controlar completamente. Não. Isso é o que você falou, cada um vai com o seu nível e do seu jeito, é isso. E você quer saber? Tudo certo, né? Quando você estuda, eu só estou jogando ideias, tá? Claro. Mas se você for ver originalmente no judaísmo, por que é permitido você chorar quando falece alguém que é querido, íntimo, próximo teu? Entendeu? Diz o judaísmo, você chora por ele, não por você. Chorar, se você me falou uma vez, achei muito bonito. Isso é muito importante. Quando você chora por você, você está sendo muito egoísta. E tem pessoas que falam, como ele me deixou? Alô, quem morreu foi ele. Agora a alma está se desprendendo do corpo, é difícil para ele que ele está se desprendendo depois de viver aqui. Ele está sofrendo agora nessa separação do corpo. Eu choro por ele agora porque eu não posso fazer nada por ele, então eu choro por ele. Ok? Aí é permitido chorar? Sim. No judaísmo só é permitido o conceito de chorar. Isso também é uma coisa. A gente está falando de alegria, a gente está falando de choro. Estamos mudando. A gente já volta. Não, no judaísmo só é permitido você chorar quando você não tem mais recurso. Por que eu choro? Eu choro por você se eu escuto uma coisa que você tem, Ilza, porque se eu não posso mais te ajudar, enquanto eu posso te ajudar, eu tenho que te ajudar. Se acabam os meus recursos de te ajudar e não está mais na minha mão, então eu choro pela sua dor. Por quê? Porque eu não posso mais fazer nada por você. Você sabe que eu choro por muito menos do que isso, né? Eu não sou desse time, eu sou do time que chora fácil. Sim, não, mas tudo bem, a gente se morre. Eu e meu amigo Zeve, vou deixar aqui registrado, eu e meu amigo Zeve, a gente chora fácil. A gente chora por qualquer coisa. A gente não tem dificuldade para isso. Mas você está entendendo que... Mas eu acho que o que você está falando também é um ponto a ser considerado, porque na felicidade, na alegria. Porque você também tem que saber passar por esse momento difícil e saber fazer a virada e deixar a cabeça tranquila de que, de verdade, eu costumo falar até nessa situação, eu falo para as pessoas, se a pessoa que foi embora voltasse por 1 minuto, falasse para a pessoa vai ter 60 segundos para passar do teu lado, vendo você triste, mal, e a pessoa voltar por 60 segundos, 60, e a pessoa sentar do teu lado, ela falar com você 60 segundos. O que você acha que a pessoa vai falar? Essa é a minha opinião. Eu falo para as pessoas isso mesmo. Ela vai falar para você, fica bem, meu, tá tudo certo. Fica bem, meu. Aí você tem que ficar bem aí embaixo. Agora fica bem. Eu vou embora do meu lugar e você fica bem. Porque se a pessoa vê você sofrendo sem parar, não vai ficar feliz. Não é feliz. Não é isso que vai deixar a pessoa feliz, de ver você sofrendo sem parar. Sim, ter saudade, sim, ter a dor. Faz parte, mas você tem que saber fazer a virada. E talvez essa virada vale para todos os problemas que a vida vai se apresentando. Ela vai te apresentando 1000 problemas, mil questões. E acho que a virada, e como você está dando aqui a dica, e eu acho que essa dica ela é muito importante, é você ter talvez esse outro olhar de que de verdade aquilo lá é uma situação que acontece, que tudo bem, e que... Vamos ter o que fazer? Vamos fazer com gana. Gera com entusiasmo, tenta buscar uma fórmula de fazer essa saída. Entusiasmo, vai com gana, vai com vontade, vai. Por que acontece? Quando você vai, que é o que acontece na maioria das pessoas, com um sentimento ruim, você já sai perdido. Você já vai sem força. Você falou uma coisa também que é muito interessante, quer dizer, a cabeça que comanda o coração... Então não é o sentimento que está te dominando, é a tua cabeça que está deixando o seu sentimento te dominar. Exato. Então se você conseguir usar a sua cabeça um pouquinho diferente disso... Você sai. Faz um trabalho diferente, muda de lugar, né? Troca de lugar, porque aí você vai ter uma chance real de fazer isso virar o jogo, de você fazer o jogo virar. Esse que é o lance. É o que a gente falou, que quando está escrito servir Deus com alegria, Besimha é marchavá, são as letras de pensamento.
Porque é o pensamento teu que tem que ser guiado para poder te elevar a fazer coisas com entusiasmo, que o resultado vai vir, que é a felicidade. Essa é a ideia. Não, eu acho que toda a felicidade, no final da história, ela acontece exatamente porque você constrói um caminhozinho. O caminho se constrói. De alguma maneira, esse caminho se constrói. De que maneira? Por exemplo, eu vou te falar. Você tá até pensando que veio uma cena. Você está numa praia, sentado lá. Aí você está... Não necessariamente está feliz. Você pode estar num lugar incrível, sol, mar, tudo isso que lá. Cabeça mesmo. Cabeça é tudo. Aí passa um monte de criança assim, você já aquela olhadinha, já abre aquele sorrisinho teu, você já vai... Entendeu? Tipo, eu acho que é se pegar em pequenas coisas sempre. E a gente, de novo, eu vou falar, a gente vem trazendo isso em vários programas que a gente fala que não é para fazer mudança radical, não é isso que a gente está falando, né? Pô, vai lá, você tem que ser feliz, é fácil. Não, pelo contrário, não é fácil. É trabalho. É trabalho e tem pessoas que realmente têm mais facilidade e menos facilidade. Os otimistas têm mais facilidade, sim, verdade. Os pessimistas têm menos facilidade, sim, também verdade. Sim. Mas, cara, dá um passinho, dá um passinho com otimismo. Põe uma música, faz qualquer coisa que você goste. Bem, etc. Você sabe que eu tenho um médico que ele fala pra mim, é o meu médico clínico geral, e ele fala que na vida das pessoas, todo mundo deveria reservar 30 minutos por dia para fazer aquilo que ele gosta de verdade. Alguma coisa que ele gosta de verdade. Seja cozinhar, seja caminhar, seja conversar, seja ouvir música, seja jogar joguinho, não importa o que você faz. Faça meia hora do teu dia alguma coisa que realmente você goste. Por quê? Porque você vai criar um certo entusiasmo para que o resto do dia seja legal. Não tem um dia todo ruim. Todo dia todo ruim é muito ruim. Qualquer coisa que você faça com entusiasmo, o resultado é felicidade, é alegria. O momento que você está feliz é ponto. Não busca a felicidade, busca o entusiasmo. Exato. Porque a felicidade você não vai encontrar. Eu não encontrei a felicidade. Para de reclamar. Vai fazer o que você faz. Qualquer coisa que você for fazer. Não, eu acho que você tem uma chance real, às vezes, de uma maneira simples. Pra gente olhar falando, não, veja, você tem que conseguir fazer um negócio que, pô, mudar o mundo. Cara, faz uma coisa simples, qualquer coisa que você goste. Faça alguma coisa que você goste. Saia daquele lugar, né? É o que eu falei, cara, eu levanto da cama, mas faz alguma coisa, sai daquele lugar. Porque se você ficar ali, se cozinhando com aquele negócio, cara, é muito difícil você sair de um lugar desse. Essa é a artimanha da má inclinação para te derrubar. Ponto. Você tem que lembrar disso. Que se você continuar matutando e deixando aquilo só ficar... Você não vai resolver aqui. Naquele momento você não vai resolver. Então o que é esse pensamento negativo que está te tentando derrubar? É o outro lado. Você sabe que eu gosto de cozinhar. Você sabe, eu gosto de cozinhar. E quando você cozinha uma coisa, ela vai se concentrando. Quanto mais você cozinha, mais concentrado fica. Sim. Você cozinha, o negócio vai virando um negócio cada vez mais forte, um custo mais forte, mais forte. Sim. Então assim, não cozinha. Se você vai cozinhando aquele negócio, cara, o troço vai te dominar. Sim. Ele vai crescendo. Ele vai crescendo. O que eu vou fazer? Eu não consigo parar de pensar. Parar você não consegue, mas alterar sim. Então altera, levanta. Isso. Alterar é o segredo. A gente tem que alterar o pensamento. A gente não tem que brigar com o pensamento, simplesmente muda. O cara vai para uma outra, lembra vai ver alguma coisa, vai assistir um filme assim. É isso que eu tô falando, faz qualquer coisa que você goste, tira a cabeça daquele lugar. Você sabe que eu assistia séries à noite? Eu gosto de série, então assistia séries às vezes duras, como fala, violentas. Cara, eu dormia ligado, Aí eu falei, cara, eu vou parar, vou assistir só série boba. Claro. Cara, essa série boba, cara, você vai dormir tranquilo, cara. A cabeça não fica... É a mesma coisa. Você não pode produzir essa situação em você o tempo inteiro. Você tem que conseguir... É o que você falou. Não dá pra... como é que você falou? Dá pra alterar. Não dá pra parar de pensar, isso. Mas dá pra alterar. Dá pra alterar. Isso. E deve, assim que você... O problema nosso é a cabeça, entendeu? A cabeça que é a fonte de tudo, que a gente falou. Uma cabeça boa que você consegue controlar, então automaticamente o sentimento está mais regrado e você tem muito mais chances de alcançar o que você precisa alcançar. Eu acho assim, vamos aqui começar a fazer os nossos resuminhos de fechamento, porque Dani, nosso podcast, tem um problema seríssimo, o tempo passa muito rápido. A gente acha que está ainda no meio, a gente já chegou no fim. Então assim, vamos começar a fazer um resuminho das nossas colocações de hoje. Então assim,
Construir felicidade. Dá para construir felicidade? Não é que dá. Só se pode construir felicidade. A felicidade acaba sendo um resultado. Isso, não se É um busca resultado. felicidade. Resultado de quê? De entusiasmo. Resultado de você ter um entusiasmo mínimo. entusiasmo. De algum entusiasmo que você comece Agir qualquer coisa que você for fazer. e você vai conseguir Faça fazer essa coisas- construção. Faz gostoso, faz bem. E aí você vai chegar lá na O felicidade no final. resultado é felicidade. E de pouco, começa com pouco, começa com uma musumação, qualquer coisa que você goste, tira, sai daquele lugar, fazendo o quê? Alterando. Altere esse pensamento. Não dá pra tirar ele de lá, mas dá pra alterar. Dá pra parar de pensar. Essa aqui é a Não dá. verdade. Não, Não se para de pensar, se altera o pensamento. isso, altera o pensamento. Eu falo, dá pra parar de pensar naquele assunto e começar a pensar em outro. Isso que eu quis dizer, altera o pensamento, muda pro outro lado. Que se você mudar pro outro lado, você vai começar a construir esse caminho. Porque todo caminho, também olha aqui uma coisa interessante, todo caminho tem um começo, meio e fim. O caminho, ele tem um começo, você tem que partir pelo começo. Você não chega no fim sem passar pelo começo. Qualquer caminho que você for pegar da vida, sempre vai ser isso. Então assim, se você alterar teu pensamento, você vai ter uma chance de começar a trilhar esse caminho. Se você nesse caminho, você colocar um pouco de entusiasmo, ele vai começar a te levar para o caminho de você ficar feliz no final e alegre no final. É certo, isso é garantido isso. Então, é isso. Eu Eu acho acho que que tem um livro, eu sugiro, para as pessoas que puderem comprar, tem um livro muito bom, chamado O Caminho Racídico para a Alegria. Isso foi da editora, acho que do Rabino Mishan, do Bait, que eles fizeram, O Caminho Racídico para a Alegria. O autor se chama Shlomo Majeski. Eu conheço o autor, grande rabino em Nova York, ele escreveu esse livro. É um livro que vale a pena ler. Ele te traz todas as situações difíceis na vida e ele te ensina como que você tem que trabalhar com a cabeça, como é que você trabalha com a cabeça. Então eu acho que é um livro bacana para ver todos os detalhes de como trabalhar. Com Carol tá mandando a gente embora. Tá A certo. Carol já trouxe a cerveja, tá mandando a gente embora já. Agora Bom, chegou a alegria. Chegou a alegria, tá vendo? Uma atitude com entusiasmo e alegria já chegou. Aí, ó, tá vendo como dá certo? Sempre dá certo. Obrigado. Muito obrigado. Então, pessoal, nós estamos chegando ao final, por incrível que pareça, já se passou 1 hora, Rabino Dani. Incrível, mas é verdade. Estamos chegando ao fim de mais um Papo Kasher e já nós vamos abrir aqui a nossa cervejinha para fazer nosso Lechaim final, mas sempre com agradecimentos à BSR Coworking, Rabino Dani, Avenida Angélica 321, 11º andar. Aliás, vale dizer que aqui é um coworking muito legal, um espaço incrível, vale a pena para quem precisa do espaço para trabalhar. Venham conhecer, de verdade. Eu mesmo trabalhei aqui por um período de 6, 8 meses, foi muito gostoso ficar por aqui. E eu estou trabalhando aqui. E agora você também está trabalhando aqui, então aconselho que venham e conheçam, realmente um espaço muito gostoso. A gente espera vocês na próxima terça-feira para tratar do tema bucha, Rabino Dani, bucha. A gente não trata de assuntos simples, aqui é só bucha. E aí, religião pode estragar um relacionamento? Eita. Esse aqui a gente olha, vai sofrer, hein? Esse aqui não é brincadeira não. Então a pergunta vou repetir, o assunto é bucha. E aí, religião pode estragar um relacionamento, Rabino Dani? Excelente. Bom, não esqueça que nós estamos no YouTube, Spotify, Instagram e nós temos todos os nossos episódios lá gravados nas semanas anteriores. Assistam à vontade, quem perdeu pode assistir o primeiro, o segundo, o terceiro, eles estão todos lá no YouTube e no Spotify. E, por favor, indiquem os nossos podcasts para os seus amigos e sempre para os inimigos, Rabino Dani, porque com os inimigos assistindo o podcast, ele tem uma chance de recuperação, ele tem uma chance de voltar a ser seu amigo. Então não percam, indicam para amigos e inimigos, e na semana que vem estaremos aqui de volta com mais um Papo Kasher, falando sobre religião. Pode estragar um relacionamento? Esse aqui é para ler várias vezes, que a bucha vai vir grande. Rabino Dani, até semana que vem. Lechaim. Alegria, agradecimentos a Carol, nossa produtora, ao Aren, nosso produtor de som, aliás, é técnico de som, e aqui vamos. E o Alan, nosso produtor de vídeo, e agradecimento à nossa equipe, que cada vez cresce mais. Semana que vem tem mais. De novo, Rabino Dani, Lechaim. Alegrias. Até semana que vem. Só alegrias, em alegrias.